Olá, nesse overview nós vamos falar sobre as opções de VPN e falar um pouquinho sobre o que tem de opções aqui no Edge Protect. Então, nós temos basicamente três opções: a OpenVPN, IPsec e WireGuard. Qual é a diferença principal entre elas? Com relação a recursos, você tem algumas diferenças, principalmente quando você diz sobre alguns recursos específicos. Vou te dar um exemplo. Se você quer falar sobre um segundo fator de autenticação, OpenVPN ela pode te auxiliar nisso. Se você quer falar de performance, talvez a IPsec, principalmente a WireGuard, ela pode ser um fator decisivo para resolver isso. Agora, quando você fala a nível de segurança, a IPsec ela é uma VPN muito segura, apesar das outras duas também terem uma segurança muito boa, mas principalmente ali a IPsec seria uma bem interessante. Então, vamos entender um pouco o que cada uma diz aqui, quais são os recursos que cada uma delas tem. No caso da VPN, OpenVPN, você tem três opções de forma bem simplista aqui, que seria servidor com autenticação, que é um client to site, além de servidor e cliente. Então, se eu tenho uma VPN que eu quero comunicar entre duas redes, geralmente eu vou utilizar servidor e cliente. Não quer dizer que eu não consiga utilizar com o client to site. É possível sim, com a opção client to site, que é a servidor com autenticação que a gente chama, ela seja utilizada para eu comunicar duas VPNs, e eu vou também mostrar um pouquinho dessa opção. Mas geralmente a gente vai utilizar essas duas aqui, principalmente quando a gente tem dois firewalls, dois Edge Protect se comunicando entre eles. Fica muito mais fácil e você consegue ganhar algumas opções aqui nesse caso. Mas vamos iniciar com a parte de servidor com autenticação. Eu tenho aqui no Edge Protect as opções básicas de Cipher e autenticação, que isso aqui é normal. A opção de certificado, que eu consigo usar um certificado específico que eu crio no firewall, que já aumenta bastante o nível de segurança aqui. Então a pessoa, para conseguir acessar essa VPN, ela precisa ter esse certificado para conseguir acessar. Eu posso redirecionar todo o tráfego que a pessoa está utilizando da sua residência, ela está fora da empresa, home office, um hotel, qualquer local que seja, e ela precisa utilizar essa VPN, eu posso redirecionar todo o tráfego para cá. Por quê? Eu tenho várias opções, eu tenho vários argumentos, digamos, para esse cenário. Imagine que você queira controlar todos os seus servidores que estão em cloud. Os recursos só podem ser acessados vindo de um IP ou um domínio específico. Nesse caso, eu digo que todos os meus colaboradores que estão espalhados por vários países diferentes, eles vão se conectar nesses serviços somente quando eles estiverem pela VPN. Então eu consigo fazer isso e eu consigo diminuir a possibilidade de problemas que algum outro local pode ter. Então isso me ajuda muito na questão de centralizar as informações de onde que eu consigo ter esse controle. Então isso aqui é uma coisa bastante interessante. Modo de autenticação que eu tenho na OpenVPN são três basicamente, né? Usuários, que são os usuários cadastrados no próprio firewall. Então aqui na parte de configuração de usuários eu tenho como configurá-los, e aí eu posso utilizar aqui. E a questão do usuário aqui é que eu posso criar um usuário e dizer no perfil se ele vai ser, nesse caso só tem dois, no perfil de usuário aqui, se ele vai ter a opção de VPN ou não. Então eu posso criar um perfil dizendo que ele não tem acesso a VPN. Então eu posso fazer esse tipo de configuração. Aqui na parte de VPN eu tenho ainda a opção de LDAP. Imagine que eu tenho um servidor AD, eu tenho um Zentil, eu tenho um Samba que está configurado na minha estrutura e eu quero utilizar esse servidor para ser o meu ponto de contato com os usuários. Então não vai ser mais o firewall, vai ser o meu AD. Então eu consigo fazer a utilização dos usuários do AD por aqui. Então isso é um fator bastante interessante. E essas duas opções aqui,
elas podem ser muito úteis sendo utilizadas com o segundo fator de autenticação. Eu vou mostrar um outro local aqui que ele pode ter uma configuração aqui de segundo fator de autenticação. Olha só, tanto LDAP quanto usuário, ele vai poder utilizar o segundo fator de autenticação, e aí eu posso enviar um QR Code para esse usuário via e-mail, para que ele consiga fazer a sincronização com o seu aplicativo, Google Authenticator, TOTS, que tem o TOPS, né? E algumas outras opções que você tem disponíveis para ele poder fazer essa sincronização e você utilizar. E aí como que ele vai conectar nesse caso na VPN? Ele vai ter que colocar a senha dele mais o segundo fator de autenticação para que ele consiga ter a certeza de que o Firewall vai entender que está validado ali. Então é uma opção bastante interessante e aumenta ainda mais o nível de segurança para os seus usuários, né? E também, obviamente, para a empresa, né? A outra opção aqui ele explica que nesse firewall que eu estou utilizando, ele não tem o servidor de SMTP ou SendGrid configurados. Por isso que eu fui num outro aqui para mostrar. E aí então eu tenho as informações de qual é a porta que eu vou utilizar, se vai ser o protocolo TCP ou UDP. O protocolo TCP ele tem a vantagem de ele não ser bloqueado tão facilmente por algumas operadoras. Tem algumas operadoras que bloqueiam, infelizmente, o UDP, mas no caso de UDP você tem a vantagem de que ele tem uma taxa de transferência de tráfego maior. Então, se você conseguir utilizar o UDP, você talvez perceba essa performance aumentada quando você utilizar esse protocolo UDP. É possível também na VPN você configurar não só a questão de interface aqui, de qual que vai ser o IP dessa rede que vai ser configurada para VPN, mas você consegue também configurar qual que é o DNS que a própria VPN vai ofertar para os usuários que se conectarem na VPN. Porque olha que interessante, se eu tenho um AD, imagine que eu coloquei aqui que eu vou utilizar um LDAP, né? E aqui eu quero que a resposta ela seja vinda do AD ou do próprio firewall que comunica com o AD via DNS também, que é uma outra opção aqui que a gente pode configurar utilizando a parte de domínios. Aí você faz um redirecionamento dizendo que, olha, quando for o meu start.local, quem responde, eu tenho um encaminhador de domínio dizendo que quem responde é meu AD, então eu consigo fazer isso. Posso colocar o DNS do próprio firewall ou do meu AD para ele responder e posso até dizer qual que é o domínio da rede local. Isso me ajuda bastante porque quando eu quiser colocar um / servidor, imprimir na / impressora, por exemplo, né, que eu faço isso presencialmente, quando eu estiver fora utilizando a VPN eu consigo ter esse mesmo tipo de acesso. Isso me ajuda bastante nesse tipo de recurso. Então você vê que tem bastante opção aqui para utilizar para esses casos. E aqui eu digo quais são os IPs, a rede ou a própria interface que será comunicada com esses clientes. Então, o que eu vou disponibilizar para os meus usuários quando eu tiver conectado aqui, quando o meu usuário estiver conectado, o que ele vai ter de acesso? Ele vai conseguir ver tudo, né? Se eu coloco redirecionar tráfego, obviamente ele vai vir todo o tráfego para cá, então qualquer coisa que ele tentar acessar vai chegar no firewall e o firewall vai fazer a gestão de o que ele pode ou não acessar, né? E aqui como que o meu usuário chega nessa VPN? Então eu posso colocar tanto pelo IP público remoto, o IP público que vai estar no firewall, né? Ou por um domínio, eu posso colocar aqui, por exemplo, o DNS que é liberado pela própria Start, lá no Start One, que você tem a opção e já é gratuito, você consegue utilizar sem pagar, já faz parte do seu pacote, né? E você tem ainda a opção de ter um DNS personalizado que você coloca um domínio da sua empresa e consegue ter esse tipo de recurso. Então isso ajuda bastante nesse recurso. E aqui uma última coisa que é bastante importante, que
é possível, deixa eu só configurar aqui. Aqui, né, eu tive que configurar algumas coisas para ele liberar. Olha só que interessante, eu tenho como fazer a automação de regras do Firewall, que eu defino aqui que o próprio Firewall já vai criar as regras por padrão para mim. Então isso vai me ajudar bastante na hora de fazer essa gestão, configuração e não ter a necessidade de eu ter que configurar. Então você viu que tem bastante opção aqui, né? Também existe a opção de servidor e cliente, que é parecido, a diferença é que ele não vai ter a configuração de usuário em si. E eu posso dizer quais são as redes do outro lado que vão se comunicar, né? Então isso é bem interessante aqui nesse caso. Já no caso da IPsec, eu tenho aqui algumas opções que são... essa tela, ela é comparada com outros, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela tem tudo que é necessário para você fazer uma configuração de IPsec aqui, tá? Você vai conseguir colocar quais são aqui o IP que você tem do seu lado, qual que é o IP que você vai ter do lado do seu cliente, qual é o tipo de configuração que vai ter aqui, tanto de DH, que é o Diffie-Hellman, que é o grupo de Diffie-Hellman, e a criptografia e autenticação, tanto da fase 1 como da fase 2. E aí você vai fazer esse pareamento com o outro lado, configurando da mesma forma dos dois lados, para que você tenha a certeza e a segurança de que só aquele outro lado consegue se comunicar com essa IPsec. Então, a nível de segurança, você tem um nível aumentado aqui, porque você garante que a configuração ela vai ser somente para quando o outro lado estiver exatamente igual. Então isso ajuda muito nesse sentido. Então esse tipo de configuração de IPsec, ela é muito útil para quando você vai ter uma comunicação de ponta a ponta, quando você fala de servidores. Então eu tenho um firewall de um lado, outro firewall de outro, e não estou falando só de Edge Protect, às vezes é um outro tipo de fabricante que está no outro lado, não tem problema nenhum. Você consegue fazer essa configuração para que os dois se comuniquem, os dois se enxerguem, e ali então você consegue definir aqui embaixo quais são as redes que vão ser liberadas, não só para um lado, como para o outro. Então você vai dizer que essa é a segunda fase, e ele dizer quais redes vão poder se comunicar, e elas precisam estar iguais, precisam estar exatamente iguais para funcionar. O IPsec ela tem uma forma de comunicação que é a primeira fase, eles se conectarem e entender que eles tenham a mesma configuração, e aí na segunda fase é dizer, agora eu posso liberar as redes para que você consiga me enxergar as redes, né? E aí o inverso também. Então isso fica bem interessante para você utilizar. Nós temos uma aqui de teste, que daí é legal que você consegue ver as fases, e você consegue também ver o tráfego que está passando de uma rede para outra. Então aqui não está passando nesse momento nenhum tráfego, mas fica bem legal porque você consegue ficar vendo em tempo real o que está acontecendo, tá? Ele também me mostra há quanto tempo está online, né? E eu consigo até fazer o download aqui. Imagine, eu preciso configurar do outro lado. Eu tenho uma vantagem que tá vendo aqui, ó, importar cliente IPsec. Eu não preciso configurar, eu configuro de um lado e eu importo para o outro lado, e ele já faz essa configuração para mim de forma automática. Ajuda muito no processo. E também, né, eu tenho o WireGuard, que é um outro tipo de configuração aqui. Já tem uma configurada aqui, ó, que eu posso já definir, e eu já tenho algumas informações muito importantes. O WireGuard ela é diferente, ela funciona com chave, então ela tem a chave privada e a chave pública, para eles conseguirem se enxergar, né? Então essa chave pública aqui é a que vai precisar ser colocada do outro lado para conseguirem se comunicar, e eu consigo definir qual que é o servidor que vai estar público disponível para poder ser acessado. Aqui está um IP interno, mas é só para teste, mas geralmente é um IP público aqui. E aqui qual que é a rede que vai estar liberada. E aqui embaixo é, por exemplo, o IP ou um cliente que é o meu usuário.
que é o que vai se comunicar comigo, né? E se comunicar com esse firewall aqui. Então eu posso dizer qual que é a configuração dele, e se ele tiver do lado dele uma rede que eu queira comunicar com o firewall, eu consigo fazer isso colocando aqui uma rota dizendo que, olha, a rede 10.242.00 tá do lado dele. Então o firewall vai entender que quem está atrás desse firewall específico que eu estou mostrando para você vai conseguir chegar no 10.242.00, né, /24 lá. Então toda a rede é 242.0, vai conseguir chegar do outro lado porque ele sabe que quem tem o outro lado é o Anderson, né? Então isso fica muito útil para quando você faz uma configuração que você tem cliente que pode ser um celular e cliente que tem uma rede inteira do outro lado. Então fica muito fácil de configurar uma WireGuard aqui, né? Então ajuda demais nessa parte de configuração. Tem a parte do cliente, né? Também, que ela é muito parecida. A diferença é que eu não consigo configurar os meus clientes, os meus usuários, obviamente, porque eu sou um cliente, então eu já sou o cliente do outro lado, né? Então eu tenho um servidor que já está configurado com essas informações. E nós temos aqui a configuração, a parte de relatórios, que eu consigo ver a utilização de WireGuard, eu consigo ver quantas vezes foram acessadas, qual é a maior quantidade de VPNs que foi acessada aqui na parte de WireGuard. Eu tenho aqui a quantidade de acessos, duração, a quantidade de tráfego que foi que passou por essa VPN. Eu tenho por usuário, eu tenho por data, e tudo isso de uma forma fácil. Eu tenho aqui num outro aqui mais fácil de ver. Eu tenho aqui, olha só, por VPN, eu tenho como ver por VPN, eu consigo imprimir em PDF para conseguir mostrar para o meu cliente quem está mais utilizando. Eu tenho por usuário, que ele consegue me mostrar aqui as informações de quem está acessando, por data, né? E não só do WireGuard, eu consigo ver também do OpenVPN. Então eu consigo ter essa informação aqui de quem está utilizando mais, quanto tempo que ficou conectado, quanto trafegou, por usuário, eu consigo ver também por data, e tudo isso para me mostrar, para eu conseguir ter essa visão muito mais macro. E depois eu posso vir aqui, imprimir o PDF e ter essa informação aqui disponível para conseguir mostrar para o meu cliente. Então, de uma forma bem simples aqui, bem prática e muito funcional. Então, essa é a ideia do nosso módulo aqui de VPN, que tem, como eu já mostrei, diversos recursos e ajuda demais na hora de você fazer esse tipo de uso para o seu cliente, para você mesmo, né, para as empresas que precisam disso. Então, é isso. Espero que você tenha gostado e te vejo numa próxima. Um grande abraço.